9. João capítulo 9. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Jesus, me ajuda. Diz assim: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou e nem seus pais, mas foi para que se manifeste nele a obra de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, enquanto ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com saliva, aplicou aos olhos do cego, e disse-lhe: vai e lava no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. E ele foi, lavou e voltou vendo. Amém? Feche os seus olhos. Soberano, eterno e poderoso Deus, graças te dou, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de poder transmitir a tua palavra. Que o Senhor venha nesta noite, meu Deus, renovar, transformar, assim como o Senhor querer e como o Senhor quiser. Pai amado, que o Senhor cresça e que eu diminua, e que toda a honra e toda a glória seja dada ao teu nome, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, mas antes cumprimente o teu irmão e diga: a palavra de Deus te abençoará nesta noite. Hoje é culto da família, culto de cura divina. Se você veio buscar um milagre, fica aí meditando na palavra e tomando posse da bênção que Deus tem para você. Amém? Amados, Jesus estava em Nazaré, e quando ele foi convidado para ir até Jerusalém, na festa dos tabernáculos. Festa dos tabernáculos é uma das festas judaicas, conhecida também como festa da colheita. E ela leva este nome de festa do tabernáculo em comemoração aos 40 anos que eles ficaram no deserto, acampados em tendas, no caminho de Canaã. E esta festa da colheita era a festa onde todos os judeus levavam os primeiros frutos que havia colhido. Porque, segundo a tradição deles, antes deles entregarem isto na festa dos tabernáculos, eles não podiam usufruir os frutos e nem vender. Mas acontece que Jesus disse que ele não iria, mas depois, mais tarde, ele resolveu e foi. No caminho, eles encontraram um cego de nascença. Só que, segundo os historiadores, este cego aqui não era um cego comum. Comum que eu digo, porque a maioria deles são cegos, eles têm o olho, mas eles não têm a visão. Segundo os historiadores, este aqui, ele não tinha a bola do olho, era todo tampado, era carne. E quando os discípulos viram aquele homem naquela situação, eles perguntaram para Jesus dizendo: mestre, quem pecou? Foi ele para que nascesse cego ou foi os seus pais? Por que os discípulos fizeram esta pergunta para o Senhor? É porque, segundo eles entendiam que quando nascia uma criança com problemas visuais ou deficiente, eles entendiam que era espécie de uma maldição por causa de pecados praticados, ou dos pais, ou
da própria criança, que não tem sentido algum. Então eles perguntou, vendo ele já formado, disse: por que ele é dessa forma aí? É porque ele pecou ou seus pais pecaram? E Jesus então disse para os discípulos: olha, ele não pecou e nem os seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que manifeste nele a glória de Deus. Agora você vai entender o porquê que os discípulos ficaram perplexos ao ver aquilo. Porque nesta época aqui, era permitido por lei que quando a família tinha um filho, e este filho era deficiente, ele poderia ser deserdado e poderia ser abandonado. Prova é que este aqui tinha sido. Por quê? Porque se ele não tivesse sido abandonado pela família, ele não estaria mendigando, porque ele tinha família. Se você continuar lendo o texto, os fariseus perguntaram para os pais dele: mas quem que curou ele? Aí os pais disseram: nós não sabemos, ele tem idade, pergunta para ele. Certo? Foi isso que aconteceu aqui. Só que Jesus, para fazer este milagre aqui, Jesus fez algo que aparentemente ele não precisaria ter feito. Você acha que para Jesus curar alguém, ele precisaria cuspir no chão, fazer lodo, fazer barro, e untar o olho do cego, e falar assim: agora vai e lava no tanque de Siloé? Não, porque o Bartimeu, que estava com os olhos perfurados, ele disse: o que queres que eu te faça? O Bartimeu disse: que eu veja. Ele disse: vê, a tua fé te salvou. E qual a diferença? Se um não tinha, o outro tinha perdido, tinha sido furado pelo exército romano. Mas o Bartimeu, ele disse: vê, a tua fé te salvou. Então vamos para os detalhes desta passagem. Jesus fez lodo, ungiu o olho dele e disse: agora vai e lava no tanque de Siloé. Amados, o tanque de Siloé era um tanque que ficava em Jerusalém, perto do templo. Acontece que esse homem era cego, mas ele sabia onde ficava o templo e onde ficava o tanque de Siloé. Se você for pesquisar, você vai ver no grau parentesco deste homem que ele era sobrinho de Nicodemos. Aí Jesus então pediu que ele fosse, lavasse no tanque de Siloé. E aí então este cego foi, lavou no tanque de Siloé, e a minha Bíblia diz, e a sua também, que ele voltou vendo. Então vamos lá agora. Eu quero nesta noite mostrar para você algo muito importante. Muitas vezes quando nós começamos a enfrentar um problema, uma dificuldade, a primeira coisa que passa na nossa mente é de dar linha na pipa. É de: eu vou embora daqui. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou desistir, eu vou parar, eu vou jogar tudo para cima. A primeira coisa. Você começa a fazer uma coisa, aquilo começa a ser ao contrário daquilo que você planejou, e você começa muitas vezes a ser caluniado, perseguido, injuriado, às vezes por coisas que você não fez. Talvez você fez algo, e aí, a primeira coisa que a pessoa fala: olha, eu acho que eu estou pensando em vazar daqui, começar a minha vida em outro lugar, lá ninguém me conhece, lá eu começo de novo. Mas esse não é o querer de Deus. Por que esse não é o querer de Deus? Porque Deus quer te exaltar no lugar que você foi humilhado. Deus quer te colocar de pé no lugar que você caiu. Deus quer fazer aplaudir você, aqueles que um dia apontou o dedo para você. Ou seja,
A palavra de Deus diz, o salmista dizendo, prepara uma mesa para mim na presença de quem? Dos meus amigos, dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Então, nós temos que entender que é o adversário nosso que conhece o nosso potencial. Porque muitas vezes as pessoas que nos cercam nos olham como apenas mais um. Eu quero aproveitar que nós estamos na Copa do Mundo e dar um exemplo da seleção da Argentina. A seleção da Argentina passou a ser forte a partir do momento que todos os jogadores entenderam que eles deveriam jogar para o Messi. A partir do momento que eles entenderam, falando assim, aquilo que nós não conseguimos fazer, ele faz. Então o que nós vamos fazer? Você não precisa correr, nós vamos correr por você. Você não precisa marcar, nós vamos marcar para você. Aí eles viraram o que viraram. Aí nós vamos para uma outra seleção, que é a seleção de Portugal, que também tem um craque. Mas os jogadores da seleção de Portugal entenderam que era cada um para si e Deus para todos. Nós vamos para a seleção da França, nós entendemos que eles também entenderam que eles têm que jogar para o Mbappé. E não é diferente na nossa vida, irmão. É que muitas vezes nós queremos elogios daqueles que nos cercam, e muitas vezes aqueles que nos cercam, eles não estão prontos para isso, não estão preparados, porque nem todo mundo que dá tapinha nas suas costas está pronto para comemorar com você sua vitória. Mas é o seu adversário que sabe o seu real valor. Aproveitando o deixa que eu dei sobre as seleções, qualquer time que for jogar contra a seleção da Argentina, eles não estão preocupados com os outros, estão preocupados com quem? Não pode deixar a bola chegar nele. Não pode deixar chegar nele. O Brasil entrou nessa. Não deixa chegar no homem. Quando chegou, é uma, duas, pá, bom. Vamos para a Bíblia. Então, é o adversário que conhece o valor que você tem. E quem é o nosso adversário? É Satanás. Agora, a minha pergunta é, o que ele tem visto em você? Você tem mostrado um potencial grande diante de Deus? Ou ele está olhando para você e fala, isso aí é copinho de leite? Você sabe o que é copinho de leite? Quem já foi criança aqui sabe, né? Copinho de leite é aquela brincadeira que o pequeno quer brincar, mas se ele não brincar, a mãe leva o maior embora. Aí então eles falam assim, deixa ele brincar, ele é copinho de leite. Quer dizer, ele corre para lá, corre para cá, ele está brincando, mas ninguém dá nada com ele. E muitas vezes Satanás olha para muitos cristãos e fala assim, esse aí é copinho de leite. A partir do momento que você deixa de ser novidade, passa a ser realidade, você começa a enfrentar a luta. A partir do momento que Deus escolhe você, você começa a enfrentar dificuldade. Esse homem aqui, ele estava mendigando. E segundo a tradição judaica, todo judeu, quando chegava perto de alguém que tinha uma deficiência, igual ele, eles olhavam para ele e cuspiam no chão. Em ato de repúdio. Eles olhavam para ele, via a enfermidade dele, por ato de repúdio, eles cuspiam no chão e falavam, credo. Mas o que Jesus fez? Jesus não podia dizer assim, vê, a tua fé te salvou? Podia. Mas Jesus quer te exaltar aonde você é humilhado. E na presença de todos, no dia desta festa, Jesus na presença de todos os judeus, cuspiu no chão, diz assim, vou exaltar ele, do lodo, do cuspe que vocês fazem, vou cuspir. Vou te ungir, ou seja, da mesma forma que eles te repudiam, eu te levanto e te mudo a tua história. Você não precisa mudar de empresa para você ser exaltado, Deus quer te exaltar ali.
Só que muitas vezes nós falamos assim, olha, eu estou sendo humilhado, mas se eu tiver uma oportunidade eu vou pisar na cabeça dele. Então Deus não vai te dar. Sabe por quê? Porque a vingança não é minha nem tua, é dele. Eu creio que tem uns que você olha e fala, mas né? Deixa. A mão de Deus é mais pesada que a sua. Esse aqui era humilhado. Perguntaram para os pais deles, quem que curou ele? Nós não sabemos, pergunta para ele tem idade. Quem te curou? Foi Jesus de Nazaré. Ah, mas que jeito que ele fez? Ele cuspiu no chão, igual vocês cuspia, para me humilhar. Ele fez a mesma forma. Vai e lava no tanque de Siloé. Por que ele mandou lavar no tanque de Siloé? O tanque de Siloé significa enviado. Quem era o enviado naquele lugar? Jesus. Ele disse, eu sou um enviado. Então vai e lava nas águas do Siloé. Muitas vezes, amados, nós nos escondemos atrás dos problemas e nós sentimos coitados demais. Nós achamos que nós não vamos conseguir, que nós não sabemos. Os outros conseguem, mas eu não consigo. Deus não gosta de mim. Nós precisamos entender, e eu creio que foi hoje de manhã que eu falei sobre isso, que toda a minha vitória, primeiro, ela é gerada no mundo espiritual, para depois vir para o mundo físico. E o mundo espiritual, ele é tão real quanto o mundo físico. Não queira ver o mundo espiritual. Se você vê o mundo espiritual, você vai passar a olhar as coisas diferente. Porque o mundo espiritual é onde surgem as grandes batalhas. Talvez você está na tua casa e de repente você escuta um barulho. Aí você sai lá fora, no lugar que você ouviu o barulho. E você fala, mas não tem nada aqui. A primeira coisa que você pensa é que tem inimigo. Tá. Só que você esquece de um detalhe. Se duas pessoas pegarem brigado num lugar igual esse aqui, não fica cadeira no lugar, não fica? A maioria das vezes, quando isso acontece na casa de um cristão, é que um demônio foi mandado e ele tentou entrar e deu de cara com o anjo e foi peteleco para lá e para cá. Por quê? Porque ele não deixa entrar. A maioria das vezes, na casa do homem e da mulher que serve a Deus, é que ele tenta entrar, só que ele é barrado. E como ele quer ser violento, ele parte para cima, só que ele apanha bonito. E muitas vezes, você não vê, mas você escuta. E aí tem muitos que diz cristãos, que ao invés de colaborar, soltam um palavrão. Mas não é sobre isso que nós queremos falar. Hoje é culto de cura divina. E muitas vezes nós nos conformamos com a doença, com a enfermidade. Mas nós não devemos conformar. Se você olhar para a história de Davi, você vai na tua mente logo imaginar que o maior desafio de Davi foi o gigante Golias. Não foi. Não foi. O maior desafio de Davi foi que ele foi ungido rei aos 16 anos e sentou no trono aos 36. Enquanto ele era só pastor de ovelhas, ninguém sabia quem ele era. A partir do momento que ele foi ungido a rei de Israel, seus irmãos revoltaram contra ele.
o rei Saul revoltou contra ele. E quando Samuel foi até a casa de Jessé para ungir um rei, que ele disse assim: o Senhor me mandou aqui para ungir um dos teus filhos como rei, o pai não apresentou Davi. Porque Davi, segundo estatísticas e pesquisas, ele era repudiado. O pai apresentou os irmãos. E Samuel ficou olhando. Aí falou assim: mas todos os teus filhos estão aqui? Aí o pai falou assim: eu esqueci o menor. Então vai buscar. A hora que o menor colocou o pé na porta, o Senhor falou: esse é o rei, é o novo rei de Israel. Presta atenção que eu vou dizer para você. A cadeira, o lugar, o cargo, a posição que Deus reservou para você, ninguém senta. É teu. Ninguém senta. Mas ele é mais bonito do que eu. Segundo a Bíblia, os irmãos de Davi eram bonitos. Mas eles lutam, porque para ser rei em Israel tinha que manejar bem a espada. Davi até então não sabia. Quando Deus ungiu Davi, Davi não tinha essa habilidade para a guerra. E por que Davi se tornou hábil para a guerra? Porque Deus não chama os capacitados, Ele capacita os seus escolhidos. Então você tem que se colocar à disposição de Deus. Só que tem um porém, você tem que fazer sua parte. Mas o Espírito Santo vai me fazer lembrar. O que ele vai fazer lembrar? Aquilo que você não leu? Aquilo que você não estudou? Aquilo que você não fez? Então ele vai fazer lembrar aquilo que você aprendeu. E vamos ver agora então quem foi o maior adversário de Davi. O maior adversário de Davi foi Saul. Ele perseguiu Davi para matar. E eu não sei se você sabe, Saul é da tribo de Benjamim. E a tribo de Benjamim é representada pelo lobo. O símbolo da tribo é o lobo. E Davi é da descendência de Jesus. É da tribo de Judá. E o símbolo da tribo de Judá é o leão. Então você tem que entender que o menor sempre tem que curvar diante do maior. E o maior está com você. Você tem que entender uma coisa: aquele que te ataca é muito menor do que aquele que te defende. Quero terminar essa palavra. Abra para mim no livro de João, capítulo 21, versículo 9 e 15. João 21, 9 e 15. Logo que desceram à terra, viram brasas. Marca bem aí. Repita comigo, fala brasas. E um peixe posto em cima e pão. Amém? Segura aí por enquanto. Se você for no próprio livro de João, alguns capítulos para trás, você vai encontrar uma passagem. Quando Jesus foi preso, que foi levado à presença do rei, inclusive tem muitas pessoas que Jesus disse para os discípulos assim: porque eu vou ser entregue, eu vou morrer, vou ser crucificado. Pedro diz assim: mas de jeito nenhum, eu não deixo. Aí Jesus disse: para trás de mim, Satanás.
Porque Pedro andou 3 anos e meio com Jesus com uma espada. Lá no horto, diz que ele cortou a orelha de um soldado romano. Ele não cortou a orelha de soldado romano. Ele cortou a orelha do servo de Caifás. Aí Jesus foi preso. E Jesus disse para ele, naquele momento que ele disse que ele não permitiria, Jesus disse assim: esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Só que o galo também não cantou, porque em Israel não tinha galinha. O cantar do galo que falam é a troca de turno dos soldados no palácio real. Então Jesus disse, no cantar do galo, ou seja, no cantar do galim, ou seja, antes que troque o turno dos soldados no palácio, você vai me negar 3 vezes. Levaram Jesus, o Pedrão foi. E lá no pátio tinha brasas. E o Pedrão estava do lado da fogueira. Chegou a serva e diz assim: eu te vi no horto. Foi você que cortou a orelha de Malco. Ele disse: eu não sei o que você está falando. E ele estava do lado da fogueira. Aí veio o outro e disse: você faz parte dele. Aí ele disse: eu não conheço esse homem, do lado da fogueira. Aí veio o outro e falou assim: você é um deles, você conversa igual ele. Você é um deles. Ele disse: eu já disse para vocês que eu não conheço esse homem. Nesse momento que ele diz isso, Jesus está saindo para ir para Pilatos. E Jesus olha para ele e ele olha para Jesus. E naquele momento troca a guarda. Toca a sirene do palácio, que é o cantar do galo. Para tocar a guarda. E ele lembra: esta noite antes, cante, você vai me negar 3 vezes. E ele saiu e chorou amargamente. Não é? Tá. Eu creio que quando ele disse: eu não sou eu, Satanás falou assim: isso. Você realmente está negando ele. Ou seja, menos. Não conheço, Satanás. Eu não sei o que você está dizendo. Tá. Jesus morreu, ressuscitou. Aí o Pedro disse para os discípulos assim: e eu acho que eu vou voltar a pescar. Aí os discípulos, alguns dos discípulos disse, Tiago, João, Tomé, disse: nós vamos contigo. Tomé não era pescador, mas ele estava junto nessa ocasião aqui. André, nós vamos com você. Né? Por que Pedro disse? Pedro deveria estar confuso, né? Tem até uma música, está nervoso, vai pescar, né? Pedrão vai: eu vou pescar, eu vou arejar minha cabeça, pelo amor de Deus. Olha, eu disse que eu não deixava ele morrer e eu neguei ele. Aí eu fui lá, ele ressuscitou. Ai, eu estou sentindo uma coisa tão ruim aqui, está ruim demais, igual você. Gente, eu não podia ter feito isso, eu errei, eu fracassei, eu não podia ter feito. Eles estão pescando. E de repente eles olham para a praia e vê alguém acenando. E diz a minha Bíblia que Pedro estava nu. A pessoa acenava e falava assim: vocês têm algum peixe? Vocês têm peixe? Aí João reconheceu a voz e disse: gente, é o Senhor. Naquele momento Pedro pula na água. Aí eles arrastando o barco para a terra. Versículo 15. Lá na terra tinha brasa. Agora vocês veem, tinha brasa. Lá no palácio tinha brasa. Não tinha fogueira? Ali também tinha.
Aí depois de terem juntado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus perguntou para ele 3 vezes: Pedro, você me ama? Sim, eu gosto do Senhor. Pedro, você me ama? Ele disse: eu gosto do Senhor. Aí ele disse: Pedro, você me ama? Como Pedro era explosivo, Pedro falou: Senhor, tu sabes que eu te amo. Então vamos para a cena. Você me ama mais do que estes? Quais eram estes? Os que estavam com ele. Aqueles não tinham negado. Note bem o cenário. Pedro negou do lado da fogueira, brasas. Pedro confessa no mesmo cenário, do lado da fogueira. Aí Jesus disse: então apacenta minhas ovelhas. Quero dizer para você, no mesmo lugar, no mesmo cenário da tua humilhação, será onde Deus vai te exaltar. No mesmo cenário, Ele vai exaltar você. Ah, para mim poder fazer isso, eu tenho que sair daqui. Não. Para fazer aquilo, eu tenho que... Não. Você pode até sair, depois que o Senhor te exaltar. Porque você não é para você sair de cabeça baixa, você tem que sair de cabeça erguida. Quero terminar esta mensagem dizendo por que muitas vezes as coisas não acontecem na vida de muitos cristãos. Vou dar exemplo de um pregador, um pastor. Um pastor, ele foi convidado para ir numa igreja, e aí então o pastor disse assim: ó, nessa noite nós temos um pregador, eu disse aqui para mostrar para vocês, é fulano de tal. A palavra está ele pegou, olhou para o povo, cabeça erguida. Só que ele chegou aqui em cima, a mensagem foi um fracasso. Aí o que ele fez? De cabeça baixa, vergonha do povo, ele estava descendo. Aí o Espírito Santo falou para ele: escuta, você inverteu. Você tinha que ter subido de cabeça baixa e depois descer de cabeça erguida. Por que muitos cristãos Deus não honra? Porque é muito cheio de eu. Você viu o que eu fiz? Quem que fez? Foi você? Foi? Ah, então Deus não fez nada para você. Você viu o que eu consegui? Foi você que conseguiu? Ah, tá. Toda vez que você acha que é você, o Espírito Santo olha e fala: você está errado. Toda a honra e toda a glória é dele. Amém? Fique de pé.